O conteúdo a seguir pode ser perturbador para algumas pessoas ao descrever a conduta criminosa. Se você acredita que esse tema pode impactar negativamente você ou a sua qualidade de vida, desaconselho que prossiga nesse vídeo. O Luz Acesa é um canal de narrativa. Todos os roteiros são baseados em reportagens, entrevistas, artigos científicos e, sempre que possível, em consultas processuais. As informações publicadas aqui são fornecidas apenas para fins informativos, educacionais e de discussão. Todos os suspeitos mencionados devem ser considerados inocentes até que se prove o contrário. Em 26 de janeiro de 2011, uma professora liberou os alunos mais cedo por conta de uma forte nevasca que estava prestes a atingir a Pensilvânia. Este foi o último dia em que os alunos viram a professora com vida, e a culpa não foi da neve. Na verdade, até hoje ninguém tem certeza sobre o que aconteceu. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Ellen Ray Greenberg nasceu em 23 de junho de 1983 na cidade de Nova York. Ela era filha única e trabalhava como professora da primeira série em uma escola que ela ajudou a fundar na cidade da Filadélfia, Pensilvânia. Na época dos fatos, ela tinha 27 anos, sua carreira estava decolando, ela se dava muito bem com os amigos, com a família e com o noivo, com quem estava planejando um casamento. Em 26 de janeiro de 2011, Ellen liberou seus alunos mais cedo por conta daquela nevasca que prometia chegar na região. Na volta para casa, ela passou em um posto de combustíveis, abasteceu o carro e se dirigiu para o apartamento de 2 quartos que ela dividia com um noivo chamado Samuel Goldberg. Ele era um produtor de televisão e estava em um relacionamento com Ellen há 3 anos. Os dois ficaram juntos no apartamento até 16h45 daquele dia, que foi quando Samuel desceu para usar a academia do prédio. Ao retornar 30 minutos depois, Samuel percebeu que, além de chaveada, a porta estava trancada por dentro com uma trava giratória. Samuel gritou por Ellen, mas não teve resposta. Ele passou os 22 minutos seguintes mandando mensagens de texto para ela, mas nenhuma foi respondida. Sem saber o que fazer, Samuel pediu ajuda do segurança do prédio para arrombar a fechadura. O funcionário o acompanhou até a porta do apartamento, mas disse que não era autorizado a arrombar nada. Samuel então arrombou sozinho e os dois entraram no apartamento. Eles encontraram Ellen no chão da cozinha. Ela estava sentada com as costas apoiadas nas portas dos armários debaixo da pia, com as pernas esticadas e abertas, coberta com sangue e segurando uma toalha branca, quase totalmente limpa, em sua mão esquerda. Samuel ligou para a emergência às 18h33 e foi orientado pelo atendente a iniciar uma massagem cardíaca, só que a manobra terminou antes mesmo de começar. Samuel percebeu que tinha uma faca serrilhada de mais ou menos 25 centímetros enfiada no peito de Ellen. I just walked to my apartment. My fiance's on the floor with blood everywhere. What is the address? 4601 Flat Rock Road. Please come help now. 4601 Flat Rock Road. Is it the house or apartment? Oh no! Oh no! Apartment. It's an apartment. What apartment number? Please hurry, please. Where is she bleeding from? I don't know. I can't tell. She's. So you have to calm yourself down in order to get you some help. I'm sorry. I don't know. I'm looking at her right now. I can't see anything. There's nothing broken. She's bleeding. Ellie! You don't know where she's bleeding from? Can't see where Ellie! the blood's coming from? I think her head. I think she hit her head, I think. But it's everywhere. It's everywhere. She might have fallen. Do you know what happened? She may have slipped. There's blood on the table. Her face is a little purple. Okay, hold on for rescue for her. Stay on the phone. Fire Department 842. What's the address? No, 4601 Flat Rock Road. Please hurry. 4601 Flat Rock. Yes. What's wrong? I went downstairs to go work out. I came back up. The door was latched. My fiance's inside. She wasn't answering. So after about a half hour, I decided to break it down. I see her now, just on the floor with blood. She's not responding. Okay, is she breathing? Look at her chest. I need you to calm down. I need you to look at her chest. It's really. I really don't think she is. Listen to me. Someone's on the way. Look at her chest. Is she flat on her back?
She's on her back, so I bring her. Look at her chest and tell me if it's going up and down, up and down. I don't see her moving. Okay, do you know how to do CPR? I don't. Okay, I can tell you what to do, okay, until they get there. I want you to keep her foot Oh, on her. God. Hello? Yeah, hi, okay. Willing to do CPR with me over the phone until they get there? I have to, right? Okay, so get her flat on her back, bare her chest, okay? You want to rip her shirt off. Okay? Kneel down by her side. Oh, my God. Ellie, please. Listen, you can't freak out, sir, because you Okay, I'm trying not to. Her shirt won't come off. It's a zipper. Oh, my God. She stabbed herself. Where? She fell with a knife. Oh, no. Her knife's sticking out. What? There's a knife sticking out of her heart. Oh, she stabbed herself? I guess so. I don't know where she fell on it. I don't know. Okay, well, don't touch it. Okay, so I just let her here now. I mean, what do I do? No, I mean, you can't. If the knife is at her chest, it's going to be kind of hard for you to do CPR at this time. Oh, no. Oh, my goodness. Okay. Police, which operator? 277. Is someone coming here? Yes, they are. You said 4601 Flat Rock, right? Yes. Okay, someone's on the way. And the knife is still inside? Wait, so what? The knife is still inside of her? Yes, I didn't take it out. Is it her chest or what area? It's in her chest. It looks like it's right in her heart. Okay, someone's on the way out there. Okay, just get. Oh, my God. Oh, my God. How old is she? She's 27. 27. And there's no sign of life at all? No, please don't be. What? Been trying to her arm and tell me she responds to pain. Ellie. She's not. Her arm, her hands are still warm. I don't know what that means, but there's blood everywhere. I know, but you can't, and the knife is still inside of her. How far? Can you see how far it went in? It looks pretty deep. Okay. It looks it's a long knife. Don't touch anything. Yeah, don't touch anything. Okay. I'm not touching anything. I can't believe this, though. So wait, it was just you there with her? We're the only ones here. And she ran in the door. You said latched it shut. No. I went downstairs to work out, and when I came back up, the door was latched. Like it was, it wasn't like it was, it was like locked from the inside. And I'm yelling. So I'm Was your house yelling. broken into? No. So there's no sign of a break-in? No sign of a break-in at all. I mean, there will be when you get here because I had to break the latch, but to get in. Okay, 4601 Flat Rock, and this is a house, right? It's an apartment. Flat Rock apartment. Okay, that'll help. Oh my God. All right, thank you. O socorro chegou, mas era tarde demais. Às 18 horas e 40 minutos daquela quarta-feira, Ellen foi declarada morta durante uma tempestade de neve. O que chama a atenção nesse caso é a ausência de sinais de intrusos, de sinais de arrombamento, tirando aquele que Samuel provocou, e a ausência de evidências de luta. Além disso, os vizinhos não ouviram nada de diferente naquele dia, a não ser as batidas insistentes de Samuel na porta do apartamento. As câmeras de vigilância do saguão do hotel não registraram nada fora do comum e não havia nenhuma nos corredores dos apartamentos. Além da porta, a única outra entrada para o apartamento seria pela varanda, mas Ellen e Samuel moravam no último andar. Só para garantir, a área embaixo da janela foi analisada e não havia nenhum vestígio de pegadas na neve. Samuel foi interrogado e liberado, se mostrou bastante solícito com os policiais e ficou à espera de uma resposta, mas naquele momento a polícia só tinha uma: suicídio. No dia seguinte à morte de Ellen, o legista assistente de Filadélfia, chamado Marlon Osborne, deu início à autópsia. O legista constatou que ela foi esfaqueada 20 vezes, sendo 10 no pescoço e nas costas. Havia também 11 hematomas em diversos estágios espalhados pelo braço direito, pelo abdômen e pela perna direita dela. Ele rotulou as facadas por ordem alfabética. Ele começou com a letra A e parou na T. Ele notou 8 ferimentos em seu peito. Eles variavam de perfurações de apenas 0,2 centímetros de profundidade até 10,6 centímetros no local onde a faca ficou embutida. Ela tinha uma facada de 5 centímetros no estômago e um corte de 6 centímetros no couro cabeludo. Na nuca de Ellen havia 10 ferimentos. Eram cortes com 5 centímetros de profundidade.
No final da autópsia, Marlon considerou todas as suas observações e chegou apenas a uma forma de morte, homicídio. Mas no dia seguinte, ele reverteu a sua conclusão para suicídio. Segundo a polícia, Ellen não apresentava ferimentos de defesa característicos de um ataque com faca. Além disso, o único DNA encontrado na faca era o dela própria. Os policiais disseram que Ellen estava enfrentando problemas mentais e estava tomando ansiolíticos naquela época. Só que os amigos e os familiares dela não foram convencidos, já que ela não tinha deixado nem mesmo uma carta de despedida. Além disso, tinha uma peneira cheia de mirtilos e uma laranja recém-cortada em cima do balcão, 2 facas limpas na pia e o principal, foram 20 golpes, alguns deles nas costas. Como ela teria feito isso a si mesma? Ela tinha um futuro todo pela frente. Os convites com a data marcada para o casamento de Ellen e Samuel chegaram às caixas de correio dos convidados 4 dias antes da morte dela. A mãe de Ellen disse que a filha estava lutando contra alguma coisa, que estava consultando um psiquiatra, que estava sim tomando os remédios receitados pelo profissional, mas não parecia propensa a tirar a própria vida. Os amigos e colegas de trabalho observaram que a Ellen, alegre e extrovertida, de repente ficou inquieta e ansiosa. Quando perguntavam o que havia de errado, ela apenas dizia que estava estressada com o trabalho. Seu pai disse que na véspera da fatalidade ela estava ansiosa, mas parecia feliz. Segundo ele, Ellen expressou o desejo de voltar temporariamente para a casa dos pais algumas semanas antes, e isso surpreendeu a eles, já que Ellen estava planejando um casamento. Ao ser confrontada com isso, ela disse que voltar para a casa dos pais não tinha nada a ver com seu noivado com Samuel, mas não estendeu o assunto. O psiquiatra de Ellen disse à polícia que ela não tinha tendências suicidas e que nunca houve indícios de abuso físico ou verbal entre ela e o noivo. A família de Ellen também reforçou isso, disse à polícia que Samuel era um bom rapaz. Segundo o psiquiatra, algumas semanas antes da morte de Ellen, ele tinha receitado a ela os medicamentos Zolpidem e Clonazepam, porque ela estava ansiosa com o trabalho. Um serviria para sedar e auxiliar o sono e o outro serviria como inibidor de ansiedade. Só que os 2 medicamentos são conhecidos por induzir pensamentos suicidas nos pacientes. E, de acordo com o exame toxicológico, havia sim Zolpidem e Clonazepam no sistema de Ellen na data da sua morte. O psiquiatra de Ellen disse que ela demonstrou certo desconforto ao tomar os medicamentos, mas nunca houve qualquer indicação de comportamento abusivo. Mas o que deixa as pessoas divididas nesse caso, além de outros pontos que eu vou mencionar aqui, é um estudo do National Center for Biotechnology Information, que investigou a associação entre automutilação e medicamentos desse tipo. Nesse estudo foi examinado o caso de um homem de 62 anos, anteriormente estável, que infligiu graves facadas a si mesmo 2 vezes em um mês, enquanto tomava a medicação psicoativa. O estudo observa que tais incidentes são raros, mas estudos semelhantes feitos no Canadá e na Suécia também relacionaram a automutilação com estes medicamentos. Em 7 de março de 2011, a morte de Ellen definitivamente foi entendida como suicídio pelos peritos. No documento constavam as suas supostas lutas em prol da saúde mental e o fato dela ter sido encontrada no apartamento trancada pelo lado de dentro, sem sinais de luta e sem sinais de DNA de outra pessoa. Até hoje, os pais de Ellen não acreditam que ela tenha se matado. Disseram que a filha tinha medo até de fazer o segundo furo na orelha. Imagina enfiar uma faca nela mesma 20 vezes. Eles não aceitam o fato de que ela tinha lesões de faca nas costas. Nenhum suicida faria isso, segundo eles. Além disso, ela abasteceu o carro antes de voltar para casa. Por que ela faria isso se já estava pensando em acabar com tudo? Os pais de Ellen contrataram vários profissionais para analisarem o caso de Ellen de forma particular, entre eles policiais, médicos, advogados. O famoso patologista forense Cyril Wett, que contestou a teoria da bala única do assassinato de John F. Kennedy, estudou esse caso e disse, abre aspas, não sei como eles concluíram isso como um suicídio, fecha aspas. Já Henry Lee, o cientista forense que testemunhou em nome da defesa de O.J. Simpson, escreveu um relatório independente questionando a forma da morte de Ellen. Em um trecho ele disse, abre aspas, o número e os tipos de ferimentos e padrões de manchas de sangue observados são consistentes com uma cena de homicídio, fecha aspas.
Só que uma das principais razões que fazem as autoridades de Filadélfia considerarem a morte de Ellen um suicídio decorre da ausência de feridas defensivas em seu corpo. Mas há quem conteste e diga que a ausência de lesões de defesa não necessariamente quer dizer que houve um suicídio. Uma organização de resolução de crimes da Filadélfia começou a investigar as circunstâncias da morte de Ellen. Para eles, é perfeitamente possível que ela tenha sido pega de surpresa quando foi esfaqueada. Isso poderia explicar a ausência de luta. O patologista forense Wayne Ross, que também estudou o caso, foi contratado para examinar um fragmento da medula espinhal de Ellen que estava em posse do escritório do legista. Em 2017, ele concluiu que a cavidade craniana de Ellen tinha sido perfurada. Isso provavelmente a deixaria inconsciente e a impediria de se esfaquear tantas vezes. Segundo Wayne, as facadas no cérebro e na medula espinhal teriam causado dor intensa, disfunção do nervo craniano e lesões cerebrais traumáticas. Para ele, Ellen perdeu as habilidades motoras e sentiu uma dor terrível, tendo desmaiado e morrido em seguida. O detetive Scott Wellman, que trabalha ao lado do Dr. Wayne, levantou uma questão sobre as manchas de sangue serem inconsistentes com a posição em que ela foi encontrada. Depois de analisar as fotos da cena, ele encontrou um rastro de sangue na horizontal no rosto de Ellen. Ele começava no nariz e ia em direção à orelha dela. Os peritos disseram que ela se esfaqueou em pé e caiu sentada, com as costas apoiadas nas portas dos armários. Mas aquele sangue na horizontal indica que o corpo caiu de lado e alguém o colocou sentado. Após a divulgação dessa conclusão, um legista chamado Gregory MacDonald também se interessou em estudar o caso. Para ele, as facadas superficiais encontradas em Ellen querem dizer que ela teve hesitação ao fazer. Abre aspas, quando alguém está auto-infligindo essas feridas, muitas vezes se esfaqueiam superficialmente primeiro para ver o que sentem e depois vão cada vez mais fundo à medida que progridem com as feridas auto-infligidas. Normalmente, se uma pessoa está esfaqueando você, ela não vai esfaqueá-lo várias vezes superficialmente e depois começar a esfaqueá-lo mais profundamente. É possível, mas essa é uma das coisas que me parece não ser compatível com o homicídio. Fecha aspas. Mas uma coisa chamou a atenção de Gregory. Ellen foi esfaqueada vestida, algo que também não costuma indicar suicídio. Abre aspas. A maioria das pessoas que comete suicídio não se esfaqueia através das roupas. Elas geralmente puxam as roupas para cima e expõem qualquer área que desejam atingir. No caso dela, seria um pouco incomum para suicídio. Fecha aspas. Das centenas ou talvez até milhares de investigações de suicídio nas quais Gregory trabalhou, ele admitiu que o caso de Ellen é um dos mais incomuns que ele já viu em sua carreira. Os pais dela não descansaram até reabrirem o caso. Em 2018, ele foi reaberto e fechado novamente com a mesma conclusão: suicídio. Essa conclusão teve como base novas evidências eletrônicas que não foram divulgadas nas descobertas de 2011. Os investigadores divulgaram em 2018 que eles tinham descoberto no computador de Ellen um histórico de pesquisa sobre suicídio no dia anterior à sua morte. O seu histórico de pesquisa incluía termos como métodos de suicídio, suicídio rápido e suicídio indolor. Até hoje não se sabe o motivo pelo qual esse relatório não foi incluído nas investigações de 2011. Muito pelo contrário, naquela época foi afirmado que nada indicativo de suicídio foi encontrado nos computadores, no celular dela ou dentro do apartamento. E sobre isso, o pai dela disse, abre aspas, o fato de que o computador de Ellen pesquisou suicídio indolor no Google e ela foi esfaqueada até a morte me parece estranho demais, não? Além disso, eu tenho especialistas que dizem que é homicídio. Fora que não é difícil encontrar vídeos na internet com alguns métodos para manipular fechaduras de barra giratória pelo outro lado da porta. Fecha aspas. Alguns e-mails trocados entre Ellen e a sua mãe Sandra também corroboraram para que o caso fosse declarado como suicídio mais uma vez. Em um e-mail datado de 8 de janeiro de 2011, Ellen escreve o seguinte para sua mãe: estou começando um remédio que sei que você não entende, mas não posso continuar vivendo me sentindo assim. 9 dias depois, Ellen mandou outra mensagem para ela. Clonazepam ajudou, graças a Deus. Sua mãe respondeu, estou tão feliz por você. E Ellen disse, eu também, meu Deus. Um dia antes da morte de Ellen, Sandra mandou uma mensagem para ela. Você precisa ver um profissional. E Ellen respondeu, ok, estou tentando, estou apenas um pouco assustada por tudo.
Apesar disso, os pais dela ainda têm esperança de que suicídio não seja a resposta final. Eles não querem que a morte de Ellen seja responsabilidade dela. Em 2019, eles entraram com uma ação civil contra o Instituto Médico Legal de Filadélfia e o Dr. Marlon Osborne, que foi o legista que primeiro conduziu a autópsia. O processo busca mudar a forma de morte para homicídio ou indeterminado. Eles se baseiam em novas informações e o fato do Dr. Marlon ter admitido certa vez que mudou a causa da morte de homicídio para suicídio depois de ter ouvido da polícia que não havia nenhuma marca de luta no apartamento e nenhum sinal de defesa no corpo de Ellen. Além disso, uma nova tecnologia chamada fotogrametria, inexistente no momento da morte de Ellen, fez uma recriação anatômica em 3D das lesões encontradas nela, ilustrando o tamanho, a profundidade e o comprimento de cada ferimento, incluindo a medula espinhal. Segundo a tal recriação, nem todas as 20 feridas poderiam ter sido auto-infligidas. Em agosto de 2022, a Promotoria do Condado de Chester anunciou que reabriria a investigação sobre a morte de Ellen, e até o momento, ela permanece em aberto. Chegamos ao fim do caso dessa semana e eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse caso. Foi homicídio ou suicídio? Antes de ir embora, deixem o seu like para mim, compartilhem esse vídeo com algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo e se você não for inscrito, por gentileza, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!